igreja, compartilhe no grupo da igreja e compartilhe na minha página, tá? Vamos recomeçar, ok? Muito boa noite, meus irmãos. Nós estamos reunidos mais uma vez para prestar culto ao nosso Deus neste dia chuvoso. Que boa chuva que caiu de manhã, já caiu também agora à tarde. E eu quero não só cumprimentar os irmãos que já estão aqui presentes, mas os irmãos que também estão aí conectados já conosco e aqueles que ainda eventualmente vão chegar. Então, de algum modo, todos são muito bem-vindos e recebidos com muito amor e com muito carinho, para que nós utilizemos este momento com o propósito de oferecer, prestar culto ao nosso Deus. Então, convido os irmãos, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa, a que inclinem as suas cabeças e nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai bendito, graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar reunidos mais uma vez, ó Deus, neste lugar de oração, para prestar culto ao Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, pensamentos, palavras, ações. Imploramos que o Senhor, ó Deus, nos purifique de toda mancha, de toda mácula, e permita, Senhor Deus, pelos méritos de Jesus, que prestemos culto ao Senhor e que promovamos, Senhor, desta maneira a honra e a glória do Teu nome. Sejamos atingidos, sejamos alvos do Teu ensino, da Tua edificação que provém da Tua palavra. E de um modo muito particular na noite de hoje também, pelo momento em que nós havemos de ministrar a ceia do Senhor. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, rogamos
imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar ao som do piano. Convido os irmãos a que fiquem em pé. E nós vamos cantar com bastante entusiasmo o hino 109, O Bom Pastor. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida e além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Os irmãos podem sentar. Eu os convido, irmãos, a que abram suas Bíblias no Salmo 40. Nós vamos ler apenas até o versículo 10. Salmo 40, de 1 a 10. E, meus irmãos, peço que vocês me ajudem na leitura de modo responsivo. Salmo 40, de 1 a 10. Nós vamos fazer leitura de modo responsivo. Leamos, irmãos. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um devedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos
Então eu disse: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Deus, meus irmãos, grave no nosso coração estas preciosas palavras e nos ajude, como Davi, a confiar no Senhor. Nós cantamos este hino, não é? E agora nós lemos nas palavras de Davi a mesma coisa: esperei confiantemente pelo Senhor. Confiado e confiando no Senhor é que a igreja deve seguir o seu caminho. Eu quero convidar os irmãos que se prepararam para este momento de cânticos, e vou convidar os irmãos a que nos acompanhem em 3 músicas que foram preparadas para agora. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus seja sobre todos nós, em todos os momentos da nossa vida. Vamos ao versículo da semana? Está lá registrado no Salmo de Davi, foi acabado de citar, Salmo 23, o versículo 4. Nós lembramos do Salmo primeiro, mas vamos enfatizar este Salmo de Davi, tão precioso, tão conhecido, mas tão profundo. Tem tudo a ver com aquilo que nós precisamos, que diz, Salmo 23, 4, vamos juntos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Que memorizemos aqui e aqui, meus irmãos, sabendo que em todos os momentos o nosso Supremo Pastor está conosco, e por isso eu não devo temer, e eu devo louvá-lo. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar esse cântico. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito, e então é só cantar a Cristo, exaltar a sua glória, encherá este lugar. Cantamos no vale escuro, cantamos nos momentos difíceis, cantamos no vale da sombra da morte, porque o meu pastor está comigo.
Só tem quem tem o Senhor Jesus como seu melhor amigo. Amigos em Deus.
Meus irmãos, esse momento nós sempre reservamos para fazer uma oração de intercessão, e sempre há motivos para orar, não é? Motivos que são de gratidão. Estou chegando um pouquinho para cá, porque aqui está tão fresquinho, tão bom aqui. Então nós temos motivos para agradecer a Deus, e nós temos motivos também para implorar, suplicar a Deus a sua misericórdia. Eu sei, meus irmãos, que assim, esses últimos meses, desde o ano passado, a gente tem tido muito mais notícias ruins do que notícias boas, né? Hoje de manhã, estava dizendo na nossa igreja que, do jeito que a gente costumava falar antes, né? Eu não gosto de ler tal jornal, porque você vai ler jornal e se espremer sai até sangue. Não gosto de ver tal jornal na televisão, porque se ver é assim também. Então, hoje está muito difícil, porque à medida que o tempo passa, nós não perdemos a esperança de viver dias melhores. A igreja nunca perde, não é? Esperança. Mas a igreja também é realista, é óbvio. A igreja está dentro de um quadro difícil, um quadro meio complicado, que ora está mais e ora está menos complicado. E além deste quadro em que nós estamos inseridos, nós temos também outras situações adicionais, né, que vão surgindo no caminho, não é? Pelo caminho. Então, considerando esse contexto de pandemia, nesses últimos dias nós colocamos como objeto de oração o nosso irmão presbítero Eduardo, que foi internado, não é? Num quadro delicado, e hoje o presbítero Garbes me disse que o quadro dele está mais grave ainda. Então, a gente tem que dobrar o joelho, tem que orar incessantemente, porque Deus age de modos diferentes, não é? Então, não me esqueço de nenhum modo, nunca vou esquecer, não é o único caso, há muitos outros, né, do caso do seu Joel, pai da Luana, que esteve lá internado, entubado e tudo, e Deus tirou de lá. Deus, por misericórdia, recuperou o seu Joel. E, como o seu Joel, há muitos outros assim, irmãos, espalhados pelo mundo afora, que vão até o fundo do poço, numa situação muito difícil, mas diante de Deus, isso não significa absolutamente nada, porque afinal de contas, do nada Ele criou tudo. Não pode tirar uma pessoa deste quadro complicado que o coronavírus acaba submetendo? Pode, claro que pode. Então, por isso a igreja não perde a esperança, a igreja ora. Então hoje nós vamos orar mais uma vez aqui pelo presbítero Eduardo da primeira igreja. Vamos lembrar também do Toninho, o presbítero Antônio, não sei se foi Covid, mas também foi internado essa semana. Agora temos motivos para agradecer, não é? Agradecer porque a nossa irmã Dona Zilda foi internada, não chegou a esse estado, mas é óbvio que quando vai para o UTI a gente já fica com o pé atrás, não é? Pela misericórdia de Deus foi para o quarto e já foi para casa, não é? Está em franca recuperação. Então a igreja precisa enfatizar isso. Quando eu falei com a Dona Zilda, eu estava de férias ainda, não é? Porque eu fiquei sabendo da internação dela antes de sair de férias. Aí fiquei preocupado. Aí nas férias eu liguei para a Dona Zilda, como é que está? E ela me atendeu, tudo bem, pastor e tal. Eu falei, ô Dona Zilda, põe lá no grupo da igreja, porque a gente recebe no grupo da igreja algumas notícias e a gente fica preocupado, porque a gente não está vendo o problema. Então quando o irmão põe lá, gente, estou melhor, estou bem, a gente fica tão tranquilo, não é? Quer dizer, é um refrigério, traz uma alegria muito grande. Felizmente a Dona Zilda está se recuperando, está bem. Além da Dona Zilda, tem outras pessoas aí, meus irmãos. A Sara, por exemplo, também foi acometida do coronavírus, né, e também está se recuperando. E ela disse, eu estou bem, graças a Deus. Tentei falar com ela, mas eu não sei se eu liguei na hora errada e eu não consegui, né? Porque eu queria passar notícia para vocês, como igreja. Enfim, então vamos agradecer pela nossa irmã Dona Zilda, pela Sara. Vamos interceder pelo presbítero Eduardo, pelo presbítero Antônio, e hoje, meus irmãos,
é uma questão adicional. A Lisbeth, foi ontem, Lisbeth, que nós falamos ao telefone? Foi ontem, não é? Ontem. A Lisbeth disse assim, pastor, eu não quis ligar para o senhor, porque eu não quis incomodar. Eu falei, Lisbeth, não pense dessa maneira, não é? No momento em que Deus nos chamou, Ele chamou para enfrentar o que vem pela frente, não é? Então não precisa ficar preocupado em poupar-nos, não dessa maneira, porque a Lisbeth, os irmãos sabem, vem já desde 2018, final de 2018, né, Lisbeth? Não, meados, não é início, né? Eu acho que foi do... final de 2017, isso. Final de 2017, a Lisbeth enfrentou, desde aquela ocasião, meus irmãos, de lá para cá, teve o problema do câncer que ela própria enfrentou, o do Edson, que se manifestou também, a perda da dona Yolanda, né? Isso tudo veio assim de 2017, final de 2017 para cá. E agora no início do ano também a sua filha Litéia, foi constatado que ela tem também um nódulo, né? E é maligno, então a igreja precisa orar por ela. Todos conhecem a Litéia, já esteve aqui, não é membro da nossa igreja, filha da nossa irmã Lisbeth. E eu disse, Lisbeth, você já tem PhD nesse assunto, parece, não é? De algum modo, Deus preparou Lisbeth para situações assim, que são infelizmente situações difíceis, mas eu disse, lembrei das palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento a fim de que a possais suportar. Então, eu gostaria de aproveitar a presença da Lisbeth aqui e peço a Lisbeth que venha aqui à frente, Lisbeth, por favor, obedecendo 1,5 metro de distância de mim, viu? Porque eu quero que você volte saudável para casa, tá bom? E daqui até lá embaixo deve ter uns 2,5 metros, ó, tá? Mas você vai representar a Litéia neste momento de oração. Vamos, Deus sabe o carinho que eu tenho por você, Lisbeth, Deus sabe. E quando você compartilha as suas alegrias, eu fico muito feliz, mas quando eu vejo as suas lutas, imagina o meu coração, o tamanho que ele fica, não é? Mas, como eu te disse ontem, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e Ele há de sustentá-la em todos os passos da sua vida, minha irmã, viu? Fique firme, seja agora exemplo de fé, de conduta, como Edson foi, nos momentos mais duros da vida dele, continue sendo, minha irmã, uma mensagem constante, viu? Então convido os irmãos a que inclinem as suas cabeças, aqui os irmãos em casa, e vamos orar neste instante. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome porque o Senhor é Deus bendito, misericordioso. O Senhor conhece a situação de cada pessoa, cada nome que foi mencionado aqui. O Senhor sabe como o presbítero Eduardo está lá agora, ó Deus, no hospital. O Senhor sabe das agonias que ele está enfrentando. O Senhor sabe. O Senhor sabe também do presbítero Antônio, da mesma igreja, da primeira igreja, que o Senhor estenda a tua mão. Olha para as esposas desses homens, a Laíse e a esposa do presbítero Antônio. Tenha misericórdia do povo que sofre tanto, Senhor Deus, já há tanto tempo por causa deste coronavírus que se instalou no mundo todo, se espalhou pelo mundo inteiro. Tem misericórdia. Graças te damos porque tantos têm sido recuperados, e isto é fruto da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. E aqui nós temos muitos exemplos, e os últimos estão aí, Dona Zilda e a Sara, motivos pelos quais nós exaltamos o teu nome. Mas nós também, Senhor, colocamos no teu altar a vida da Litéia. O Senhor sabe, ó Deus, quão duras têm sido as batalhas que a tua serva Lisbeth tem enfrentado. O Senhor conhece, o Senhor sabe muito bem. O Senhor não apenas sabe, mas tem dado a ela o suporte e a força de que ela precisa para enfrentar as suas lutas difíceis, batalhas difíceis, mas o Senhor a tem nas tuas mãos, o Senhor a tem nos teus braços, o Senhor é que tem sustentado a tua serva,
E o Senhor continuará fazendo isto na sua vida. Nós sabemos, nós cremos nisto. Que o Senhor abençoe a sua filha, tendo misericórdia dela e dê sustentação a Lisbete, sua mãe, para estar ao lado dela, ó Deus, no tratamento que ela precisará começar a fazer. Desde a biópsia, a análise da biópsia que será feita e todo o tratamento que se seguirá. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, em cada momento e que a igreja esteja ao lado da tua serva em oração. E naquilo que ela precisar, Senhor, que ela não se esqueça, que não está sozinha, porque o Senhor é Deus onipresente e a igreja é sua família na fé. Que ela se lembre disto. Aproveitamos para te agradecer ao nosso Deus pelo aniversário da Sara, que hoje completa mais um ano de vida, para a honra e glória do teu nome, Senhor. E agradecemos também por outro aniversariante deste dia, que o Senhor estenda a tua mão, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor sustente para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Perdoa os nossos pecados, abençoa-nos no culto desta noite. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E quem é o outro aniversariante que eu esqueci o nome? É a Liliane, do Estevão, por isso esqueci. Lisbete, força e fé, minha irmã. Deus é conosco, viu? É a Liliane. Deus abençoe a Liliane. Tão novinha ainda, não é? Um dia ela vai esquecer que nem eu as coisas assim, de bobeira, né? Ó, irmãos, vamos seguir orando, cada vez que colocarmos no grupo da igreja, pelos motivos da nossa irmã Lisbete, todos já sabem, na verdade é a Litéia, sua filha, que começa aí um tratamento difícil, né? Um caminho aí difícil, mas Deus é grande e há de sustentar a sua serva em tudo, viu? Nós vamos agora cantar o hino 165, Cuidado Divino, está aí, não para Lisbete apenas, mas para cada um de nós. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Vamos cantar reflexivamente o hino 165 do Novo Cântico, ao som do piano. Irmãos, fiquem em pé. Os que vieram preparados, por favor, tragam seus dízimos ao gasofilácio. Vamos cantar. Por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Hoje aprovaste teu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti.
Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Podem sentar, meus irmãos. As crianças, por gentileza, venham aqui à frente, porque vocês vão agora acompanhar a professora do departamento infantil para o culto infantil, tá? Traz um microfone, amor, por favor. Pode ficar aí, Dudinha, pode ficar aí, tá bom? Isso, pode ficar aí embaixo, tá? Nós vamos orar. Eu vou acompanhar vocês aqui, do ladinho, e a Lulu vai fazer uma oração. Então, fechem os olhinhos, abaixem a cabecinha e vamos falar com o nosso Deus. Agradece, Lulu, pelos dízimos e pelas ofertas, tá bom, meu amor? Tá bom? Vamos orar. Amém, amém. Deus abençoe, viu? Meus irmãos, antes de nós entrarmos no assunto da noite de hoje, depois eu vou fixar esta relaçãozinha lá no mural, para os irmãos darem uma conferida, darem uma olhada, porque pode ser que eu não tenha mencionado alguém aqui nas nomeações deste ano, de 2021, tá bom? E aí, caso o seu nome tenha sido omitido, por favor, manda um WhatsApp para mim, no privado, não manda no grupo da igreja não, viu gente? Se você quiser trocar de área também, não manda lá no grupo da igreja, manda para mim, por favor, ou me liga, ou fala comigo, que aí a gente vai fazer as devidas modificações, tá bom? Então, olha, na comissão de exame de contas, nós combinamos no conselho que manteríamos os nomes em decorrência deste contexto aí do coronavírus, né? Mas alguns irmãos se transferiram, como foi o caso do Marcelo, sua família, para São Paulo, e tivemos aí uma baixa, né? Seu Ronald, apesar de que o seu Ronald não tinha nenhuma participação, nenhuma nomeação feita pelo conselho, mas tivemos mudanças, é isso que eu quero dizer, durante o ano. Então, por isso nós tivemos que fazer algumas adaptações. Então, vou começar pela comissão de exame de contas, que é composta pela nossa irmã Sandra, pela nossa irmã Ieda e o nosso irmão Noel. Então, esses irmãos trabalharam durante 2020 e devem continuar ao longo de 2021, se Deus quiser. Na escola dominical, houve uma pequena mudança, superintendência continua a Márcia Angélica e na vice o Estevão. Foi essa mudança aí. Os professores dos adultos, enquanto nós estamos na pandemia, estou falando para todos em classe conjunta. Mas quem sabe, no meio do caminho, a gente faça mudanças, viu? Mas os professores continuam os mesmos. Presbítero Osmar Bertolucci e presbítero Garmes. Para os jovens e adolescentes, continua o nosso irmão Diácono Guilherme e o nosso irmão Estevão. Departamento infantil, nós, como eu falei, continuam essas irmãs que nós nomeamos no ano passado. Nossa irmã Lídia, a Márcia, minha esposa,
a Paula foi agregada aqui, a Caris, a Júlia, a Sandra, o Gabriel Hernandes e a Luana, que pediu para participar também deste departamento. Na classe dos catecúmenos, então, aqui tem o meu nome e o do presbítero Games, quando não estiver lecionando aqui para a classe de adultos. Na comissão de eventos, a comissão de eventos cresceu um pouco, que bom. A nossa irmã Laís permanece, nossa irmã Sidoca também, com a nossa irmã Vânia e agora com a nossa irmã Loide, Zilda, Luciana, presbítero Bonor, a Roseli permanece e a dona Luzia, a Rosemério, né? Olha que comissão enorme essa tem trabalho para fazer na igreja, hein? Tem. Quando está tudo aberto, então nem se fala, não é? Então vou repetir, gente, ó, Laís, Sidoca, Vânia, Loide, Zilda, Luciana, seu Bonora, a Roseli, Luzia, Rosemary e os irmãos da junta diaconal. Na recepção, continuam aí os presbíteros. Esse ano, meus irmãos, nós vamos poder fazer estas áreas funcionarem na nossa igreja se não houver nenhum decreto que feche as igrejas, não é? Como aconteceu ano passado. Então, na recepção, os casais, presbíteros Nilson e Vânia, Osmar e Ângela, Edgar e Luciana, Bruno e Luana e a junta diaconal, porque no ano passado nós tivemos vários visitantes e nem sempre houve alguém para recepcioná-los. No departamento de música, pastor Marcos, a Vânia, a Márcia, a Josmari, a Ângela, a dona Ruth, White, a Caris, a Júlia, Guilherme, Osmar, Estevão, Síndila. Se eu esqueci alguém, os irmãos, por favor, me avisem. Som e multimídia, que envolve equipamento de som, tocar aqui na frente, e a projeção, inclusive as lives, não é? O Gabriel, a Liliane, Edeli, Gabriel Mendes, não é? Gabriel Hernandes, Noel, presbítero Nilson, a Caris, a Júlia. O nome do Estevão não apareceu aqui? O Estevão também. Já apareceu, está aqui. Patrimônio, presbítero Bonora, presbítero Nilson e pastor Marcos. Conselheiro da UPH, presbítero Osmar. Da UMP, presbítero Nilson. Da UCP, Lídia. Boletim e outras publicações, página e grupos da igreja na web. Pastor Marcos, Vânia, Gabriel Hernandes e Estevão, tá bom? Então tá aqui, gente, a relação. O Noel pode até pegar aqui comigo se quiser e afixar lá. Depois eu imprimo outra, se for o caso de modificações, para poder substituí-la no mural da nossa igreja. Aí, durante a semana, feitas as modificações, se houver, preparem-se, meus irmãos, para que no domingo que vem os irmãos tomem posse dos seus devidos cargos, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês aqui e os irmãos que estão em casa também. Agora sim, convido-os a que abram as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 18. Êxodo 18. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 27. Êxodo 18, de 13 a 27. Segundo o livro da Bíblia, ficou fácil, qualquer um pode encontrar aí. Vamos ler então, Êxodo 18, 13 a 27, diz assim: No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza.
Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu as palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Vamos orar, irmãos. Senhor, fala ao nosso coração, tem misericórdia de nós e edifica a nossa vida. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em todo final e início de ano, o Conselho da Igreja tem esse compromisso que eu acabei de mencionar aqui, que é o de nomear, delegar responsabilidades a irmãos para exercerem cargos de liderança e colaborarem no avanço da igreja em todas as suas áreas. Nossa igreja esse ano, além das nomeações, como já foi dito aqui, meus irmãos, de manhã, também terá a oportunidade de eleger, no dia 7 de fevereiro, 2 presbíteros e 2 diáconos. Há muitos textos na Bíblia que nos instruem ou mostram como escolhas assim foram realizadas no passado, foram feitas lá. Isso acontece tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Neemias, por exemplo, é um desses casos. Nós temos na Bíblia. A escolha dos discípulos é ainda mais excelente, não é? Jesus não fez a obra sozinho, chamou os discípulos para trabalharem com ele. Outro que adquire grande destaque é o caso aqui do texto que nós lemos, que é o Moisés. O texto retrata o dia em que ele, sob a orientação do seu sogro Jetro, escolheu auxiliares para cooperarem no seu ministério. Moisés é um homem de uma posição tão notável que esses homens aí que ele escolheu, esses juízes, até poderiam passar despercebidos se não houvesse nenhum registro do que aconteceu nesse dia, porque a figura que aparece na história de Israel, na peregrinação, é Moisés, é a figura de Moisés, não é? Apesar disso, meus irmãos, apesar de a Bíblia não dar ênfase aos juízes, eu creio que não é preciso muito ou nenhum esforço para reconhecer o quanto estes homens contribuíram para que Moisés fosse o grande líder que entrou para a história da igreja no modo como nós a conhecemos. A liderança de Moisés sobre milhões de pessoas envolvia grandes responsabilidades, e uma delas era julgar as questões que eram trazidas pelas pessoas até ele. E aqui, meus irmãos, eu abro um parênteses para dizer que não eram questões apenas de caráter religioso ou de grande importância, situações que o povo não tinha condições de resolver, e então Moisés estava lá de manhã sentado, imagino eu a fila que se formava para poder apresentar diante de Moisés as suas demandas, não é? Todas as pessoas, todas as causas que as pessoas não conseguiam resolver eram levadas a Moisés. Então, tanto de caráter secular, quanto aquelas relacionadas à lei de Deus, fossem elas grandes ou pequenas, Moisés tinha a responsabilidade de julgar. Foi aí, meus irmãos, que entrou Jetro, sogro de Moisés, que foi até o deserto, e numa manhã viu a maneira como Moisés resolvia os problemas que eram trazidos pelo povo e questionou Moisés sobre esse assunto. Moisés disse ao seu sogro o que nós lemos aí nos versículos 15 e 16: o povo
me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Segundo a narrativa bíblica, o povo ficava em pé, desde a manhã até o pôr do sol, para consultar Moisés. Jetro então virou e disse para Moisés que isso não era bom, e ainda sugeriu que ele escolhesse auxiliares para colaborarem nesse trabalho tão importante. Então, meus irmãos, na nossa reflexão de hoje, eu gostaria que nós pensássemos sobre este assunto, observando as medidas que foram aqui adotadas para tornar a tarefa de Moisés mais eficiente e boa, tanto para Moisés quanto para o povo. Então nós vamos fazer isto analisando 3 pontos. O primeiro deles tem a ver com a saúde, a saúde de Moisés e do povo de Israel. Saúde de Moisés e do povo de Israel. Jetro disse assim: sem dúvida, no versículo 18, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Meus irmãos, Moisés já era um homem idoso, mais de 80 anos. É claro que à luz do texto bíblico e da história, né, que a Bíblia nos apresenta da vida de Moisés, ele era um homem com muito vigor, porque foi até os 120 neste trabalho impressionante de estar à frente do povo de Israel. Mesmo assim, mesmo tendo mais de 80 anos, Moisés se assentava para ouvir as demandas que o aguardavam para julgar cada caso segundo a vontade de Deus. Agora, meus irmãos, para manter a sua integridade física, intelectual, psicológica, emocional, Moisés precisava de ajuda. A ajuda de outros que estivessem, aqui eu ponho entre aspas, estivessem à altura para auxiliá-lo. Vocês vão entender isso quando nós, no outro ponto, abordarmos o assunto. Esses homens seriam postos como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, de acordo com o versículo 21 do texto que nós lemos. Volto a dizer, a saúde de Moisés foi posta em xeque. É isto que Jetro falou: você não vai dar conta, Moisés. O povo também não vai suportar. É muito. Então Jetro não tratou de uma questão espiritual. Moisés, você não tem estrutura espiritual para isso. Não. É muito. Você não vai suportar. Jetro disse que se ele fizesse desta maneira, então ele escolhendo, auxiliares, cooperadores, aí ele poderia suportar, e o povo, de acordo com o versículo 23, é o que ele diz aqui: se isto fizeres e assim Deus tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Claro, meus irmãos, que se Moisés estivesse mal, se estivesse enfermo, estivesse doente por qualquer razão, porque o trabalho estava pesado demais, como é que o povo seria conduzido? Ele era o homem, foi ele que Deus chamou. Não que ele fosse insubstituível, mas Deus disse: é você que vai levar o povo até a terra prometida. Então Deus usa o seu sogro para dizer assim: desta maneira você não vai chegar lá, não vai conseguir. Então nomeie auxiliares. Eu não estou aqui, meus irmãos, ignorando as ocasiões em que Deus manifestou o seu poder usando um homem apenas, Lembrem aí de Davi, por exemplo, que veio depois, bem depois, mas Moisés mesmo. Deus não usou Moisés para abrir as águas do Mar Vermelho? Foi. Deus usou apenas Moisés, mas não é o caso aqui.
Vou tentar minimizar esse barulho aí, deixando isso aqui sobre a mesa. Eu acho que vai ajudar. Nós estamos tratando, meus irmãos, aqui no texto, de situações comuns que envolvem o dia a dia. De maneira mais específica ainda, a maneira de governar a igreja de Cristo. É isso que está em pauta. Este é o assunto. Nós estamos falando de coisas que Deus pode fazer sem usar ninguém. Lembrem de como ele expulsou o exército assírio lá dos arredores de Jerusalém. Deus não usou ninguém. Ninguém foi usado. Eles fugiram com medo, achando que estavam sendo atacados, mas não havia nada. Era Deus em ação, era Deus atuando. Então volto a dizer, o que está em questão aqui, meus irmãos, são questões que envolvem o dia a dia e, de maneira mais específica, a maneira de governar a igreja do Senhor Jesus Cristo. O único capaz de governar a igreja é Deus mesmo, que é o Senhor da igreja. E como é que Deus faz isto? Como é que Deus governa a sua igreja, irmãos? Deus se utiliza de homens chamados para este fim. Então, quando Deus estabelece lá, quando se impõe a mão sobre um homem e ele é ordenado ao presbiterato, ele é ordenado para ser um presbítero regente ou docente, ele é chamado para governar a igreja de Deus. Mas ele não estará sendo correto se ele tentar levar a carga sozinho. Ele pode saber de tudo, e isto se aplica também ao diaconato. Aproveitar que o Noel está aí, anda para lá e para cá fazendo as suas funções, não é? Que isto se aplica ao diaconato também. Nenhum oficial pode carregar o fardo sozinho. Quando eu falo de fardo, não é no sentido negativo, viu gente? Não. Porque todo trabalho que se realiza pode se tornar realmente um fardo, no sentido de ser algo pesado de conduzir. Agora, o sentido negativo seria uma coisa enfadonha e indesejável. Não é o caso aqui. Aquele que se oferece, se dispõe a ser diácono, presbítero regente ou presbítero docente, o faz liberalmente. Então ele sabe, por isso eu disse para nossa irmã Lisbeth, não pense em me poupar. Não desta maneira. Não é? Há muitas outras de poupar um pastor, não é? De igreja, mas de cuidar do seu rebanho, uma ovelha que está carecendo de uma oração, de ser acompanhada, de estar junto ao lado dela, chorar com ela, nem que seja só para isso, viu? Chorar do lado dela. Não há com que se preocupar. Deus é que nos dá estrutura para isto. Agora há outras coisas que realmente a igreja pode poupar, seja o seu presbítero, seja o seu pastor, seja o seu diácono. Há outras coisas que devem ser levadas àqueles chefes de 10, àqueles chefes de 50, àqueles chefes de 100 ou aqueles chefes de 1000. Em vez de olhar para um e pensar nele como a solução de todos os problemas. Não, meus irmãos, ninguém suporta isto, não é? Então, a obra de Deus, nós devemos lembrar, não está entregue a algum tipo de desgoverno, onde todos agem como pensam ser o melhor, e também não é, por outro lado, nenhum regime ditatorial, onde um governa de modo opressor, anulando a individualidade dos que são liderados. Não! A igreja do Senhor Deus não está numa situação de anarquia e nem de sistema ditatorial. Não. Totalitarismo, não é? Totalitarismo, essa é a palavra. A igreja é uma teocracia, onde Deus governa através de homens chamados e ordenados para este fim. Este é o sistema de governo da igreja. Então Deus governa a sua igreja através de homens que Ele mesmo chama, que Ele mesmo separa para este fim. Agora esses homens precisam ter saúde, irmãos, física, mental, psicológica e emocional.
Precisa. Senão nós vamos precisar de um Jetro que chegue aqui e nos diga alguma coisa nesse sentido. Fala assim, olha, desse jeito aí não dá. Chama colaboradores, reúne cooperadores, senão vocês não vão ficar pelo caminho. Outro fator importante a ser considerado ainda aqui é que nós não estamos tratando de alguma aventura, de algum tipo de teatro, ficção ou brincadeira infantil. A igreja não cabe dentro dessas coisas. Nós estamos falando de estilo de vida, nós estamos falando de qualidade de vida, nós estamos falando de mudança de vida, estamos falando de quem Deus separou para nos dar orientações para viver melhor, ou para viver da melhor maneira possível. Estes são os que governam a igreja. Eles estão lá para cuidar do rebanho e tornar a vida melhor possível. Nós estamos pensando, meus irmãos, na saúde de quem lidera e estamos pensando também na saúde dos que são liderados. Imaginem quantos já foram aos púlpitos desequilibrados, mentalmente, psicologicamente. Quantos já foram lecionar, fazer uma palestra doentes, enfermos, exaustos, desanimados, quantos e quantos? E não é uma questão de culpar alguém, não, é lembrar que Deus nos chamou para fazer um trabalho conjunto, cooperativo, uns contribuindo com os outros. Porque uma pessoa só não consegue conduzir o trabalho do Senhor, não consegue, a não ser que Deus tenha determinado que seja desta maneira. Então nós estamos pensando não apenas na saúde de quem está à frente, mas pensem quando um líder chega aqui, seja ele quem for, pastor, presbítero, diácono ou membro de igreja que também leciona, dá palestras, e esta pessoa não está bem, então a igreja adoecerá. Quando um pastor só tem a reclamar, a murmurar, a igreja não vai ficar bem. Quando um presbítero está cansado, enfadonho, não é? está esmorecido, desanimado, então a igreja também ficará neste estado, enferma. Está em xeque a saúde da igreja e a saúde daqueles que a lideram. Isso está em xeque num primeiro momento, porque foi a preocupação de Jetro. Falou, isso não é bom, Moisés, isto não é bom. Quem era Moisés? E quem eram os homens que ele devia escolher? Este é o segundo ponto que nós vamos abordar. A idoneidade dos auxiliares. O próprio Moisés, meus irmãos, era um homem de caráter ímpar, né? De um caráter singular. Embora o povo já houvesse manifestado o desejo de apedrejá-lo, hein? Aqui no capítulo anterior, no versículo 4 do capítulo 17, diz assim, olha, clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Claro que quem conhece a história do povo de Israel sabe que Moisés teria muitos motivos para dizer, sabe uma coisa? Eu não vou mais à frente desse povo não, porque o povo deu muito trabalho, né? O povo de Israel deu muito trabalho a Moisés. Mas como Moisés amava o povo, não é? Como ele amava o povo. E olha que quando chegaram às portas da terra prometida, queriam apedrejá-lo mais uma vez, mas vemos Moisés aqui se assentando pela manhã e ficando e julgando as questões do povo até o pôr do sol. Até o pôr do sol. A postura de Moisés era a postura de um servo. Independente da atitude gentil ou hostil dos outros, ele se mantinha firme e demonstrava uma maturidade muito mais elevada do que aquela volubilidade e aquela instabilidade do povo. E é isso mesmo. Outro dia eu estava falando para alguns irmãos que os oficiais da igreja precisam estar preparados, porque de fato não é, o diácono será cobrado, o presbítero será cobrado, e o pastor mais ainda. Eu lembrei,
O Osmar estava conversando com o Osmar, eu falei, lembra, Osmar, no presbitério, quantas vezes o pastor determinado pastor é posto lá na roda, né? É o objeto da discussão, e ele tem que aguentar um monte de coisa, porque tem que ouvir mesmo, não tem jeito, ele é cobrado. É assim, meus irmãos, mas a atitude dele tem que ser a atitude de um Moisés, humilde, um homem que serve, um homem que está pronto para, numa linguagem bem popular, engolir muito sapo, né? E ficar firme. Ficar firme. Os seus auxiliares não podiam ser diferentes de Moisés, não. Esse que é o detalhe, não é? Eles tinham que ter algo semelhante. Jétro descreve esta idoneidade, este perfil, da seguinte maneira, lá no versículo 21 do texto que nós lemos aqui, olha. Procura dentre o povo, ele não fala assim, olha, escolhe quem estiver alegre, feliz, quem falar bem, quem estiver animado. Não, ele diz, procura homens capazes. Procura homens tementes a Deus. Procura homens que sejam de verdade. Aqui não é o que existe homem de mentirinha, não. Já falei isso aqui para vocês. Homens que estejam comprometidos com a verdade. A palavra dele vale o fio do bigode. Lembram dessa expressão? Ela não é muito antiga, porque eu não sou tão antigo, né? Mas onde o fio do bigode valia mais do que um cheque assinado, né? Homens, isso é ser homem de verdade. É homem que fala assim, ó, eu estarei em X hora, e X hora está lá, porque se ele não estiver, ele avisa primeiro, ele liga, fala assim, aconteceu um problema, não posso. É responsável. Isso é homem de verdade. Então, Jétro está dizendo, olha para os homens que sejam homens de verdade, tementes a Deus, que aborreçam a avareza. E aí então Jétro vai dizer, com essas qualidades, você vai pegar esses homens e colocá-los por chefes de 1150. Então, Moisés não era o único que precisava mostrar qualidades, não, maturidade e habilidades, não. Os seus auxiliares tinham que ser semelhantes. E embora Moisés, meus irmãos, fosse a voz de Deus para o povo, Deus falava, isso está posto claramente em relação a Moisés, nunca houve homem na Bíblia com quem Deus falasse face a face, se referindo a Moisés. Moisés era a voz de Deus para o povo, não é? Embora fosse ele esta voz, a sua maturidade se demonstra inclusive pela capacidade que Moisés demonstra de ouvir. Ele poderia simplesmente dizer assim, o que é que o meu sogro tem a ver com Israel? Não podia? Podia. Sem Jétro nem está aqui com o povo, que eu vou ouvir meu sogro por quê? Nem é meu pai, vou ouvir meu sogro por que razão? Mas uma das qualidades do líder é esta, é saber ouvir, não é? Certamente, diante de Deus, aquilo que Jétro estava dizendo teria que ser avaliado. É óbvio, né? Moisés, por ser um homem temente a Deus, não ia ser, meu sogro está dizendo isso, Jétro, então eu vou fazer porque eu acho que a ideia é boa. Não. O próprio Jétro também não pensava assim, né? Os auxiliares que deveriam ser escolhidos também precisariam demonstrar esta humildade, embora capacitados, homens de Deus, também deveriam demonstrar capacidade para ouvir. Ouvir, meus irmãos. Ouvir é considerado ouro, não é assim? Na estrutura natural de qualquer ser humano, há uma tendência em se colocar acima daqueles que são liderados. Isso acontece muito no mundo, mas em igrejas há muitas disputas assim, viu, irmãos? Alguns que querem ser melhores ou aparecer mais do que outros, né? Em muitas igrejas isso acontece. Mas na vida cristã não deve, não pode ser assim. Jesus ensina que o menor entre os seus seguidores é que será qualificado como o maior.
Maior dentre vós seja aquele que serve, disse Jesus. Em último lugar, que nós temos aí o compromisso de fidelidade a Deus. Espero que a minha filha esteja conseguindo colocar tudo isso aí, né? Hoje eu dei uma força porque eu passei um monte de coisa para ela e já entreguei ouro, né? Que alguém fala assim, poxa, como a Cátia está sendo esperta hoje. Compromisso de fidelidade a Deus. Havia um compromisso, meus irmãos, de fidelidade e lealdade a Deus por parte de Moisés. Ele tinha uma incumbência que não era compartilhada nem com Arão, que tinha sido enviado para ajudá-lo. Estão lembrados? Na ocasião da libertação do povo, Deus disse, eu vou mandar Arão, teu irmão. A gente pode ver isso até nas sugestões de Jetro, este compromisso de fidelidade a Deus. As sugestões só estariam devidamente legitimadas e credenciadas se passassem pelo crivo do Senhor, com quem Moisés estava inteiramente comprometido. Jetro reconheceu isto, quando ele disse aí, se fizeres isto e assim Deus mandar, ou Deus te mandar, não é? Ou seja, não se tratava de uma simples boa ideia. Ah, eu tive uma boa ideia. Ô Moisés, tive a ideia. Por onde a gente vai, a gente encontra muita gente com boas ideias, não é? Muita gente tem boa ideia. Mas aqui não é uma questão de boa ideia. Não é. A questão, a ideia é boa, é verdade. Mas Deus concorda com isso? Jetro põe desses termos. Se você fizer desta maneira, e se Deus mandar você fazer desta maneira, né? Então Moisés tinha um compromisso de lealdade e fidelidade a Deus, e Jetro também. Tudo precisava da anuência e da aprovação de Deus. Tanto Moisés como Jetro deveriam ou deviam esse compromisso ao Senhor. Jetro disse o seguinte, lá nos versículos 19 e 20, representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Quando Jetro falou sobre a tarefa desses auxiliares, ele ainda disse, toda causa grave trarão a ti, Moisés, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Está lá no versículo 22. Meus irmãos, os discípulos fizeram algo muito semelhante na ocasião da escolha dos diáconos. Eles disseram lá em Atos capítulo 6, de 2 a 4, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação. Parece que tudo está sendo repetido aqui, não é? O que Jetro disse a Moisés se repete lá em Atos capítulo 6. Escolhei homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, homens de verdade, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Meus irmãos, Moisés não seria capaz de liderar o povo centralizando as tarefas nele próprio. Não seria. Diante disto, o que ele fez? Separou do meio do povo as pessoas que reuniam aquelas condições apontadas por Jetro para colaborarem no julgamento de muitas questões que precisavam ser tratadas e resolvidas. Detalhe aqui que eu destaco é que a fidelidade destes homens que ele escolheu era um fator fundamental para que as decisões, observe o que eu vou dizer aqui, fossem coesas com o posicionamento de Moisés e, sobretudo, em harmonia com a vontade de Deus. Então, do que adiantaria a Moisés, é o que eu estou dizendo, separar líderes de 1.000, de 100, de 50, de 10, e esses homens começassem entre si a julgarem a revelia,
a seu bel prazer ou de acordo com o próprio arbítrio. Então nós teríamos um povo dividido, milhões, pensem em milhões de pessoas divididas aqui por causa de juízes que não estavam coesos, harmoniosos. Qualquer igreja também não prevalece, não consegue prevalecer se o seu conselho estiver dividido, se ele não for coeso, se não houver harmonia entre esses homens. Nenhuma igreja prevalece, não consegue. Nenhuma junta diaconal consegue seguir adiante, nenhum departamento da igreja consegue, se os seus líderes não estiverem em harmonia, não estiverem coesos, sempre fiéis a Deus. Este é o ponto. Sendo fiéis a Ele, esses homens escolhidos por Moisés somariam sempre, jamais dividiriam, jamais seriam focos de discórdia e dissidência no meio do povo, nunca seriam, porque eles estariam unidos pelos mesmos propósitos. Caso houvesse alguma dúvida diante de determinados julgamentos, então o que eles fariam? Eles teriam várias instâncias, não é? Julgamos aqui no grupo de 10 e a coisa não ficou bem resolvida. Então vamos a outra instância, a instância maior, dos 50. Não deu, vamos à instância dos 100. Vamos à instância dos 1000. Em último lugar, no final, Jetro diz, o caso complicadíssimo, Moisés, eles vão trazer até você para resolver. Isso, meus irmãos, sem qualquer dúvida, manteria o povo centrado em um único caminho, orientado pelos mesmos preceitos e contando com a aprovação e a direção de Deus em tudo. Então o fator preponderante aqui é a harmonia entre Moisés e os seus auxiliares e, sobretudo, a fidelidade de Moisés e destes homens ao Senhor Deus, Deus de Israel. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, como igreja, e nos ajude. Esta é a conclusão que eu faço aqui e compartilho com vocês, dizendo que esse padrão estabelecido lá para Moisés deve ser mantido. Nós precisamos, nós líderes, pastores, presbíteros, diáconos, nós precisamos ter boa saúde, irmãos, para reunir condições de socorrer uns aos outros. Nós precisamos. Nós seguimos precisando uns dos outros para que a obra de Deus cresça cada vez mais. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam tementes a Deus e que estejam dispostos a somar sempre, cooperando uns com os outros. Assim, eu rogo que Deus nos ajude a aprender com esta maravilhosa narrativa histórica. Amém. Meus irmãos, vamos preparar para o momento de ministração da ceia do Senhor. Enquanto isso, nós estaremos cantando o hino 120, que tem tudo a ver com o que nós acabamos de falar, dependência. Ao som do piano, irmãos, eu peço a vocês que, por gentileza, fiquem em pé. Vamos cantar então este hino. 120, dependência. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, mente a tua voz tem para mim valor.
de ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Presbíteros, por favor, venham aqui à frente para nós sermos conduzidos neste momento. Podem sentar, meus irmãos, aqui os presbíteros. O álcool. Meus irmãos, vamos aqui às palavras do apóstolo, as conhecidas palavras do apóstolo Paulo, e que nós mencionamos muito neste momento de ceia do Senhor. Lá no capítulo 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, viu? 1 Coríntios 11, versículo 23, do versículo 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei também, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Na sequência, um pouco mais adiante, o apóstolo Paulo nos recomenda a fazer o seguinte, no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Paulo ainda faz menção de situações que eram decorrentes desta insensibilidade, não é? Ele diz aqui: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos,
não seremos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. É claro que Paulo está comparando aqui a condenação eterna, a morte física, com a condenação eterna. Um servo de Deus morre para o mundo, mas vive na eternidade. Paulo está dizendo que até isto Deus usa como instrumento de disciplina para aqueles que participam da ceia sem a mínima consciência. Então vai desde a enfermidade até a morte, dizendo assim, porque quem come e bebe sem ter discernimento, sem saber o que implica a ceia do Senhor, a responsabilidade que nós trazemos sobre nós ao comer o corpo e beber o sangue de Cristo, então, sem este compromisso, sem esta sensibilidade, melhor dizendo, não é? O perigo é muito grande. O perigo é muito grande. Então, o que nós precisamos fazer neste momento, meus irmãos, é inclinar as nossas cabeças e nos preparar, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, porque o crente consciente sabe que não merece participar da ceia do Senhor, mas ele lembra de Cristo, que é isso mesmo que a ceia representa, morto na cruz, sangue derramado, mas não apenas lembra, ele sente o peso do seu pecado, ele se arrepende do seu pecado e ele implora a Deus pelo perdão das suas culpas. Então, meus irmãos, eu peço a vocês que inclinem as suas cabeças e já estejam em oração neste momento em que nós vamos falar com Deus e rogar a bênção sobre os elementos da ceia do Senhor, fazendo exatamente como Cristo fez na noite em que ele foi traído, tomando o pão e depois de dar graças, parti-lo e o dar aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. E como nós lemos, da mesma forma, o Senhor Jesus também tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue, sangue derramado em favor de muitos, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e amado Pai, damos-te graças pelo privilégio imensurável de participarmos da ceia do Senhor. Sabemos, ó Deus, que nós não temos condições de julgar a intensidade do nosso pecado e a gravidade, ó Deus, dos males que nós cometemos. É mais fácil, Senhor Deus, minimizar as coisas para nós, porque nós temos uma natureza pecaminosa que nos impede de analisar justamente aquilo que há em nós, ó Deus, e que entristece o teu coração. Por isso, nesse momento, ó Deus, imploramos a tua graça, a tua misericórdia, e imploramos o perdão para os nossos pecados, e suplicamos que o Senhor nos permita, ó Deus, participar deste momento, sendo nutridos pelo corpo e pelo sangue do Senhor Jesus, que nos fortalecem. Em nome de quem nós rogamos, agradecidos, suplicando a tua bênção sobre estes elementos. Amém. Tomai e comei, meus irmãos, disse o Senhor Jesus. Então 2 dos presbíteros levarão o pão e outros 2 levarão o cálice. Os irmãos poderão já tomar o pão e o cálice neste momento.
Obrigado. Pode sentar. Pode sentar. Obrigado. Pode assentar. Pode sentar. Isto é o meu corpo, que é partido por vós, disse o Senhor Jesus. Tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Este cálice é o meu sangue, sangue derramado em favor de muitos, disse Jesus Cristo. Examine-se o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice, disse Jesus. Porque o que come e bebe, sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe condenação para si. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, meus irmãos. Convido a igreja a que, por gentileza, fique em pé. Nós vamos concluir o culto desta noite orando. Depois impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos começando um ano de muitos desafios, já estamos presenciando muitas coisas que continuam acontecendo ao nosso redor e no mundo. E, ó Deus, alguns alimentam boas expectativas, outros não. Alguns lugares a situação é mais amena e outros mais grave. Ó Deus, independente do que quer que seja, o Senhor continua o mesmo. A humanidade já passou por situações muito mais graves e muito mais sérias. E o Senhor continuou agindo, preservando o teu povo, ó Deus, durante todas as lutas, as agruras, as aflições, as adversidades ocorridas ao longo da história. Obrigado porque o Senhor é Deus verdadeiro, que não cochila e não dorme, que está atento, ó Deus, às aflições do teu povo neste mundo. Que o Senhor use de misericórdia e nos ajude, Senhor, a permanecer firmes em Cristo, a ter a nossa fé fortalecida e a nossa esperança cada vez mais também fortalecida pela ação do teu Espírito no nosso coração. Ajuda-nos a cuidar da nossa saúde espiritual, mental, física, psicológica, emocional. Ajude a igreja a gozar desta saúde para que nós consigamos, Senhor Deus, vencer as batalhas que o dia a dia nos reserva. Tem misericórdia de nós e obrigado por poder confiar no Senhor. Nós rogamos por mais esta semana que se inicia e imploramos, ó Deus, que o Senhor seja conosco por onde quer que nós andarmos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Salvador, rogamos. Amém. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, irmãos, sobre a Igreja de Cristo, espalhada pelo mundo, hoje e eternamente. Amém. Podem sentar, irmãos. Se não os presbíteros aguardem um minutinho, por favor, depois do culto. Eu gostaria só de que o presbítero Gabo nos ajudasse a lembrar, nós temos uma assembleia ordinária marcada também, não temos? Ainda não. Não marcamos? Não. Ah, então tá bom. Precisamos marcar. Marcamos a AGE e não marcamos a AGO. Lápis da minha parte, irmãos.
Vamos orar então, e não esqueçamos que a Assembleia para a eleição dos oficiais está prevista para o dia 7 de fevereiro. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos que compareceram ao culto, agradeço a Deus pela vida dos irmãos que estão conectados a nós, e com a graça de Deus, na terça-feira nós estaremos reunidos em oração, tá bom? E na quinta estaremos reunidos mais uma vez para estudar a palavra de Deus, tá, gente? Então conecte-se, vocês que estão aí, conectem-se. Hoje eu estou escolhendo umas palavras que estão saindo com dificuldade, viu? Estou precisando de ajuda dos universitários aqui. Então conectem-se conosco na terça e na quinta. Não esqueçam, a participação de vocês é muito importante. Nós precisamos orar. Vamos intensificar as nossas orações pelo povo lá de Manaus, porque a situação não está bonita, está feia, não é? E suplicar a Deus que tenha misericórdia de nós, porque nós estamos aqui expostos a situações muito parecidas. Deus tenha misericórdia de cada um e de vocês que estão aí no seu lar e participando conosco neste momento. Que Deus nos dê uma semana muito feliz e ricamente abençoada. Amém.